O Espírito do Senhor não se limita aos muros do templo nem às fronteiras de uma cidade. Ezequiel, mais uma vez, é tomado pela mão poderosa de Deus e conduzido em espírito à entrada oriental da casa do Senhor. Ali, diante dele, estavam reunidos 25 homens. Eram líderes, príncipes do povo, que ocupavam posições de influência e comando. Entre eles, destacam-se Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías. Homens que, aos olhos da multidão, eram exemplos de governo e direção, mas aos olhos de Deus estavam em rebelião. Ezequiel capítulo 11 se abre como um tribunal espiritual. Não é o povo quem julga seus líderes, mas é o próprio Deus quem revela os segredos de seus corações. O profeta escuta a voz do Senhor dizendo: "Estes são os homens que maquinam o mal e dão maus conselhos nesta cidade." Enquanto a cidade estava prestes a ser cercada, enquanto o juízo se aproximava rapidamente, aqueles homens usavam sua posição para manter o povo em conforto ilusório, dizendo: "Ainda não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós somos a carne." Eles se viam como protegidos, como intocáveis, como escolhidos dentro do caldeirão da segurança de Jerusalém. Mas Deus revela que essa imagem era corrupta. A panela estava fervendo, e o que eles julgavam ser proteção era, na verdade, o ambiente de sua condenação. É impressionante como a palavra de Deus desmascara a religiosidade que encobre a rebeldia. Ezequiel não vê apenas rostos, ele discerne o Espírito. E o Espírito de Deus entra nele para que não fale por si mesmo, mas como porta-voz do Senhor. O profeta então se levanta, cheio da autoridade divina, e denuncia os pecados daqueles homens. "Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de cadáveres." A corrupção dos líderes não era apenas moral ou espiritual, mas também literal. Suas decisões haviam resultado em morte, opressão e destruição. A cidade estava sangrando por dentro, enquanto eles diziam que tudo estava sob controle. Essa visão nos confronta. Quantas vezes nos escondemos atrás de discursos seguros, usando a fé como fachada para manter o pecado no coração? Quantas vezes a liderança, que deveria proteger, conduz o povo à ruína espiritual por medo de perder sua posição ou por vaidade? Deus está dizendo que nenhuma estrutura humana pode esconder a verdade diante dos seus olhos. Não importa se alguém ocupa um cargo importante ou se tem aparência de piedade, o Senhor vê além. Ele pesa o coração e revela os pensamentos mais profundos. Ezequiel recebe então uma mensagem ainda mais forte. Deus removerá os falsos líderes e trará juízo. "Tirar-vos-ei do meio dela e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros. Temereis a espada, e eu trarei a espada sobre vós." O tempo da falsa segurança acabou. Deus não permitirá que a impiedade continue mascarada de estabilidade. Jerusalém, antes símbolo da habitação divina, agora se tornaria cenário de julgamento. Esse início de capítulo nos lembra que a verdadeira segurança não está em lugares, mas em relacionamentos. Não está na estrutura da religião, mas na intimidade com Deus. O Senhor deseja levantar homens e mulheres que se deixem conduzir pelo Espírito, que não sejam como Jaazanias e Pelatias, líderes do engano, mas como Ezequiel, servos que escutam e obedecem, mesmo em meio ao silêncio e à oposição. Quando o Espírito entra em Ezequiel, ele se levanta. E assim também acontece conosco. Não nos levantamos por vaidade, mas pela força do Espírito. Ele nos capacita a denunciar o erro com amor, a chamar o povo ao arrependimento com compaixão e a permanecer firmes diante da impiedade. Este capítulo começa com denúncia e advertência, mas nos prepara para algo maior. A revelação de que, mesmo no meio do juízo, Deus tem um plano de restauração.
Se hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos para enxergar além das aparências, peça discernimento. Que suas palavras não sejam manipuladas por conveniência, mas inspiradas pela verdade. Que você não se acomode na panela da religiosidade, mas se renda à transformação que o Senhor deseja realizar. A palavra que vem sobre Ezequiel não é apenas uma denúncia contra os líderes, mas também um juízo profético que se concretiza de maneira visível. Enquanto o profeta profetiza, algo surpreendente acontece. Pelatias, filho de Benaías, cai morto. A morte súbita daquele homem diante da palavra do Senhor é um sinal contundente de que Deus não fala em vão. A glória de Deus é santa, e quando ela se manifesta, os corações endurecidos não resistem. Diante da morte repentina, Ezequiel é tomado por um clamor desesperado. Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel. O grito do profeta ecoa a angústia de quem ama o povo, mesmo quando esse povo está rebelde. Ezequiel, como Moisés outrora, intercede, geme e suplica por misericórdia. O verdadeiro servo de Deus não encontra prazer no juízo. Ele ora para que a graça prevaleça. E ali, no meio da visão, Deus responde ao clamor de Ezequiel com uma revelação poderosa. Não, o Senhor não destruirá todo o povo. Apesar da apostasia e do pecado, há um remanescente, um grupo de corações que ainda pulsa por Deus. E esse grupo, mesmo espalhado entre as nações, será ajuntado novamente. O Senhor declara: ainda que eu os tenha espalhado entre os povos, contudo, lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram levados. Essa promessa ressoa com ternura e força. Deus não está preso ao templo em Jerusalém. Ele é o Deus que se faz presente no exílio, o Deus que se move com seu povo, o Deus que planta esperança no solo da dor. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os muros caem e os sacerdotes se corrompem, Deus permanece fiel. Ele é refúgio mesmo no deserto. Ele é santuário mesmo na terra estranha. Ele não abandonou seu povo, apenas está conduzindo-o a uma transformação mais profunda. Que revelação poderosa para os nossos dias! Muitos sentem que foram expulsos do centro espiritual, da comunhão, da estabilidade. Vivem como exilados emocionais, distantes do que já foram. Mas Deus está dizendo: ainda aí eu sou o teu refúgio. Ele continua sendo abrigo, mesmo quando tudo o mais desmorona. A presença de Deus não depende de geografia. Ela se manifesta onde há fé, onde há sede, onde há rendição. E então Deus vai além. Ele promete que não apenas servirá de santuário no exílio, mas que haverá um retorno. Ajuntar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. A restauração não é apenas espiritual, é também territorial, histórica, concreta. Deus tem um plano para restaurar tudo o que foi quebrado, tudo o que foi disperso. Ele trará de volta, ele replantará, ele reconstruirá, mas não será um simples retorno às formas antigas, não. O que Deus está planejando é uma renovação completa do coração. Ele diz: tirar-lhes-ei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aqui está o cerne da promessa. O exílio não foi apenas uma punição. Foi uma escola, uma estação para quebrar a dureza, para transformar a alma. O povo retornará sim, mas com um novo coração. Um coração sensível, obediente, inclinado à vontade de Deus. E esse novo coração será a base de um novo relacionamento com o Senhor. Ezequiel ouve, contempla e registra. O plano de Deus não termina na queda, ele começa com a queda. Porque quando tudo o mais é tirado, o coração finalmente pode ser moldado. Quando os muros ruem, a alma se abre. Deus não quer apenas nos devolver o que perdemos.
Ele quer nos tornar diferentes do que éramos, mais obedientes, mais santos, mais sensíveis, mais seus. Esta parte do capítulo nos convida a crer que, mesmo quando o juízo chega, o amor de Deus ainda trabalha. Mesmo quando as portas se fecham, Ele permanece como santuário. Mesmo quando a disciplina parece dura, a graça está preparando um novo começo. A promessa de um novo coração não é apenas simbólica, ela representa o nascimento de um novo povo. Ezequiel contempla uma realidade futura, na qual os filhos de Israel andarão segundo os estatutos do Senhor, guardarão os seus mandamentos e os praticarão. Não será mais uma obediência forçada pela imposição da lei, mas uma resposta voluntária de um coração transformado pela presença de Deus. É aqui que a graça brilha mais forte. Deus não exige um coração novo sem primeiro se comprometer em dá-lo. Ele mesmo remove o coração de pedra. Ele mesmo planta o de carne. Ele não pede o impossível, ele realiza o milagre. O texto continua revelando que este povo, com um novo coração, pertencerá novamente ao Senhor. Ele declara com autoridade: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Esta é a aliança restaurada. O mesmo Deus que libertou os hebreus do Egito, agora se revela como aquele que recolhe os dispersos, transforma os corações e volta a chamar o seu povo de meu. É a linguagem do amor, da reconciliação, do recomeço. É o mesmo Deus de Oséias que, mesmo após a infidelidade, volta a dizer: tu és minha. Contudo, essa promessa gloriosa de restauração não é estendida aos que insistem em viver com o coração voltado às abominações. Deus faz distinção. Ele diz que sobre os que continuam a seguir os ídolos, o juízo cairá. Mas quanto àqueles cujo coração anda segundo os seus desejos detestáveis e as suas abominações, farei recair sobre a sua cabeça o que merecem, diz o Senhor Deus. Aqui há um alerta claro. O novo coração é para os que se rendem, não para os que endurecem. A misericórdia está disponível, mas não é imposta. Ela é estendida àqueles que se voltam com sinceridade. Essa tensão entre juízo e graça acompanha todo o livro de Ezequiel. Deus é justo. Ele não deixa o pecado impune. Mas Deus é também cheio de compaixão. Ele abre uma porta de arrependimento e retorno. O profeta nos mostra que a glória que se afasta do templo não significa ausência total, mas mudança de lugar. O Senhor está agindo fora dos limites da religião institucionalizada, fora dos padrões visíveis. Ele está no meio do povo quebrantado, nos campos do exílio, nos corações que ainda choram pela sua presença. Ezequiel vê a glória do Senhor se movendo. Ela se eleva dos querubins e para sobre o monte que está ao oriente da cidade. É uma imagem forte. A glória de Deus, que antes habitava o Santo dos Santos, agora se posiciona fora dos muros. A presença do Altíssimo não foi embora para sempre. Ela apenas saiu do lugar que a desprezou. Mas ali, no monte, ela ainda espera. Espera por arrependimento. Espera por retorno. Espera por um povo que deseja a presença mais do que a tradição. Um povo que busque o rosto de Deus mais do que os rituais. Essa imagem finaliza a visão. Ezequiel é então trazido de volta em espírito para a Babilônia, para os exilados. E ali ele compartilha tudo o que viu. Ele não guarda a visão para si. Ele entrega a mensagem ao povo. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, que sejamos pontes entre o céu e a terra, que compartilhemos aquilo que o Senhor nos revela, não como condenação, mas como convite à restauração. Você pode estar se sentindo distante da glória, talvez tenha sido exilado por suas próprias escolhas, ou talvez por injustiças que te atingiram. Mas hoje o Espírito do Senhor está dizendo: eu serei teu santuário mesmo aí. Eu te darei um novo coração. Deus não terminou sua obra.
A glória dele pode estar fora por um tempo, mas o plano dele é restaurar, renovar e fazer habitar novamente entre nós. Se o seu coração está cansado, endurecido ou confuso, há esperança. O Deus que julga também transforma. O Deus que expulsa o pecado também acolhe o arrependido. Não endureça o coração. Não adie o retorno. Ainda é tempo. Ainda há graça. A imagem da glória de Deus se afastando da cidade sagrada é uma das mais impactantes de toda a narrativa profética. Ela nos ensina que o Senhor não está preso a estruturas físicas, nem permanece onde é rejeitado. Jerusalém continuava com seus muros de pedra, com os seus altares ainda de pé, mas a essência da sua identidade, a presença do Deus vivo, já não estava mais ali. A glória havia partido, não por capricho divino, mas porque o povo a desprezou. Eles preferiram os ídolos, eles escolheram os conselhos enganosos e agora colhem os frutos amargos dessa decisão. Esse movimento nos ensina algo profundo. Deus pode permitir que tudo continue funcionando exteriormente enquanto sua presença já se foi. Igrejas podem seguir com cultos, líderes podem manter suas posições, canções podem ser entoadas. Mas se não houver obediência, quebrantamento e verdade, a glória pode já ter se retirado. Ezequiel nos mostra que Deus não negocia sua santidade. Ele é paciente, longânimo, mas não será refém da religiosidade superficial. A sua glória é santa demais para habitar em meio à rebelião não arrependida. Ao mesmo tempo, essa imagem é também uma esperança, porque a glória que se move não desaparece. Ela se posiciona. Ela para sobre o monte ao oriente da cidade, como que esperando, como quem olha para trás com pesar. Deus não vira as costas com indiferença. Ele sai, mas observa. Ele se afasta, mas aguarda o clamor. Ele disciplina, mas deseja restaurar. E esse posicionamento fora da cidade é um gesto que diz: ainda há chance, ainda há tempo para retornar, para se humilhar, para buscar. O texto de Ezequiel, capítulo 11, também nos lembra do valor da intercessão. O profeta não apenas assiste à visão, ele participa dela com o coração. Quando vê Pelatias cair morto, ele não celebra o juízo, ele clama, ele intercede, ele geme. Esse é o coração que Deus deseja nos dar, não um coração que se alegra na destruição dos ímpios, mas um coração que chora por cada vida, mesmo quando ela se opõe à verdade. O verdadeiro profeta não é apenas voz, é também lágrimas. Deus responde ao clamor com uma promessa eterna. Haverá um novo povo, com um novo coração, que andará nos seus caminhos. E esse povo será reconhecido não por rituais exteriores, mas por um relacionamento real com o Senhor. Ele mesmo diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é a marca do novo pacto. Não mais a circuncisão da carne, mas do coração. Não mais a imposição da lei, mas a inspiração do Espírito. Nosso tempo precisa urgentemente redescobrir essa verdade. Não basta termos formas, estruturas, tradições. Precisamos da presença, precisamos da glória, precisamos do Espírito que vivifica e transforma. O povo de Deus não é reconhecido por multidões, mas por corações quebrantados. A Igreja de Cristo não é feita apenas de templos, mas de homens e mulheres que foram tocados por dentro. Talvez você esteja vivendo em um cenário semelhante ao de Ezequiel. Talvez olhe à sua volta e veja templos, líderes, movimentos, mas sinta que algo está faltando. Talvez a glória tenha se afastado. Talvez você esteja em meio a um povo que ainda carrega o nome de Deus, mas perdeu o temor. O chamado hoje é para se levantar como Ezequiel, não para apontar com orgulho, mas para clamar com lágrimas, não para acusar, mas para interceder. Que o Espírito do Senhor nos levante como vozes proféticas em nosso tempo.
que sejamos aqueles que reconhecem quando a glória se vai e que clamam para que ela volte. Que o nosso coração não se conforme com a ausência da presença. Que o nosso espírito se mova com sede por mais de Deus. Porque só a glória pode transformar. Só a glória pode restaurar. Só a glória pode nos devolver a vida verdadeira. O capítulo 11 do livro do profeta Ezequiel termina com uma cena solene e profunda. A glória do Senhor se retira, mas não desaparece. Ela se posiciona no monte a leste da cidade, como quem observa, como quem ainda espera. É uma imagem que carrega tanto juízo quanto esperança. Deus nunca abandona sem antes advertir, nunca corrige sem oferecer chance de retorno. Ele disciplina sim, mas o faz como pai. Um pai que ama, que sofre com o afastamento e que aguarda com os braços abertos a volta dos seus filhos. Ezequiel volta do êxtase da visão para o mundo real. Ele está no meio dos exilados, do povo disperso, dos que perderam tudo. E ali, naquele vale de dor e saudade, ele abre os lábios e comunica tudo o que o Senhor lhe mostrou. O profeta não silencia a verdade para proteger sentimentos. Ele não adorna a mensagem para agradar. Ele fala com fidelidade, com coragem, mas também com compaixão. Ele se torna a ponte entre o que Deus revela e o que o povo precisa ouvir. E essa é uma lição para todos nós. Quando a glória se afasta, quando o juízo se aproxima, é tempo de levantar a voz, não para condenar, mas para convocar o povo ao arrependimento. Quantas vezes nos deparamos com estruturas vazias, com rituais repetidos, com religiosidade aparente, mas sem essência? Quantas vezes percebemos que a glória já não está mais onde antes habitava? O Espírito Santo nos alerta. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de clamar pela presença. É tempo de permitir que Deus arranque o coração de pedra e nos dê um coração de carne, sensível, obediente, quebrantado. Um coração que não se acomoda na rotina, mas que arde por sua presença. Agora ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, diante da Tua santidade, nos curvamos em temor e humildade. Reconhecemos que muitas vezes nos acostumamos com a aparência, enquanto o nosso interior se afastava de Ti. Perdemos o temor, nos distraímos com as formas e não percebemos quando a Tua glória começou a se mover para longe. Mas hoje, à luz da Tua palavra, revelada em Ezequiel capítulo 11, clamamos: não permitas que sejamos um povo que vive sem a Tua presença. Dá-nos um coração de carne. Arranca, ó Deus, toda dureza, toda resistência, toda idolatria oculta. Que não sejamos como os líderes que enganaram o povo com conselhos vazios, mas como Ezequiel, que ouviu a Tua voz e se colocou como intercessor. Perdoa-nos por toda frieza espiritual. Restaura em nós o clamor pela Tua glória. Faz de nós um povo que vive não pelo prestígio das formas religiosas, mas pelo mover genuíno do Teu Espírito. Que nossos passos, decisões e desejos estejam alinhados com a Tua vontade. Que a Tua presença volte a habitar em nossas casas, igrejas, cidades e nações. Senhor, se a Tua glória se afastou, queremos ser aqueles que correm ao monte, que se prostram em arrependimento, que não descansam até que o Senhor volte a habitar entre nós. Transforma-nos, restaura-nos, reaviva-nos e faz de nós novamente o Teu povo, o povo que vive para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Hoje, se o Espírito Santo tocou o seu coração, não endureça. Se você percebe que a presença de Deus já não arde como antes, que o templo está de pé, mas vazio, essa é a hora de voltar. Não há vergonha no retorno, há renovo. Deus ainda está no monte, observando, esperando. Volte, clame, renda-se. A promessa continua de pé. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Compartilhe esta mensagem com alguém que também precise voltar a ouvir a voz de Deus. Há muitos corações que ainda choram pela glória. Vamos ser instrumentos para o retorno da presença. E se esta palavra falou com você, deixe seu like agora mesmo. Pode parecer algo simples, mas ao fazer isso, você está ajudando esta mensagem a alcançar mais pessoas. As plataformas entendem que este conteúdo é relevante e, assim, entregam este vídeo a outros que também precisam ouvir essa verdade. Não se trata apenas de curtir, trata-se de semear a palavra. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 12 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.